Seja bem-vindo à parte 2. Você está olhando para quem? Não tem ninguém lá. Sejam bem-vindos à segunda parte da lição 42. Aí, se você não já assistiu a primeira parte, eu vou colocar lá em cima na direita o link do primeiro vídeo da primeira parte. Daí você pode assistir lá ou pode só assistir daqui. O conta de YouTube é sua, então faça o que você quiser. Ok, here we go. Não há problema. Ok, so você falou. A primeira palavra foi o quê? There. Is this singular or plural? Singular. Is this for singular or for plural? Plural. So we need a problem. There isn't a problem. That's okay. Exactly. That's the other way. No problem. But this is used. There isn't a problem. There isn't a problem is used. But no problem is easier. But there isn't a problem is used. Also, there's no problem. There isn't a problem. There's no problem. Or just, no problem. Se lembra dessa conversa que estávamos falando todo esse tempo é para ver se a menina podia ir para o cinema, right? Lá atrás. Só que ele falou do boné, teve que comprar o boné. Então, depois de tudo isso, a amiga diz, você pode ir ao cinema. Yep. You can go to the movies. Yeah? And eu gostei. You can go to the movies. Good. Um pouquinho mais emoção, mas foi bom. You can go to the movies. Pergunte qual é o nome do filme. Eu estou pensando mais em what the name. What the name? Mas está quase. So, o que o nome do filme? É isso que fala? O que é o nome do filme? O que é? Ou qual é? What is the name do filme? Que é de o filme. Of the movie. That's good, yeah. So, what is, mais falado seria what's the name of the movie? It's good. What's the name of the movie? Joe, vai ter que pensar, tá? Tá pronto? O nome do filme é, e vai ter que colocar o nome de um filme. Eu pego uma cadeira ou já está saindo? Pode ser em português, porque você vai assistir em português e você é bonzinho. Ok, não entendi, mas foi português mesmo, então tudo bem. Ok, so the name of the movie is, good. Ok. Is more. Amor. Eu só entendi amor. É um filme muito bom. Fala de novo, primeira parte. It's the movie? Não? É você que falou. Não. Yes. Ok. Só uma coisa. Essa é cadeira preta ou preta cadeira?
Very good está descrevendo o filme ou o filme está descrevendo very good? It's a very good movie. Porque aqui o very good, o adjetivo descrevendo o filme. Se lembra, nós sempre queremos saber em inglês a característica primeiro, daí o que é. Eu quero saber que a cadeira é preta antes de saber que é a cadeira. É o jeito que funciona. Very good, yeah. Não sei, depende do filme, né? Às vezes não é very good, às vezes é só good, às vezes very bad. Depende do filme. Você já ouviu? Você já ouviu? Não que eu não acredito em você, mas já vou preparar um lugar. Mas, tipo, esse nada. Estamos falando do passado, presente e o futuro. Passado, mas ainda existe a possibilidade de vê-lo? Ainda existe. Então, um P no passado, um P no presente. É sua vez, então fique à vontade. Oh, that's okay. Já fez um errado, por que não dois? Não, tô brincando. Eu só não sei como é que eu vou colocar, mas eu acho que eu vou dar. Aham. Só que não. A forma está certa, só que o seu jeitinho lá não foi. Have you? Yeah. Sim. Yeah. E se quiser, pode colocar already, que é já. Mas não precisa. Por quê? Porque se eu falar already, é tipo que eu não esperava que você tivesse assistido o filme. You already saw it? Tipo, não era, já acabou de sair, ou alguma coisa assim. Então, mas não precisa, porque o sentido, have you seen it, justamente por causa que nós temos esse tempo verbal, que é do passado até agora e possibilidade de futuro, por causa disso nós podemos deixar sem already e dar esse sentido. Mas already dá, acrescenta um sentimento de alguma coisa mais. Yeah. Mas não tem que ser, mas pode, se você enfatizar o already. You already saw it? Have you already seen it? Não, eu ainda não ouvi. I want to. Eu ainda não ouvi. I want to seria eu quero. Você falou I want to, que seria eu quero vê-lo. Ou until. Porque não tem until nessa frase, daí eu não estava esperando until. se tivesse, daí eu ia esperar. Vi? Ainda não ouvi. Yes? Oh, seen, sorry. Yes? No? Qual foi a pergunta que ela fez? Se lembra, quando nos perguntamos com present perfect, 99% do tempo nós vamos responder com present, eu adoro quando eu faço isso. Present perfect. Have you already seen it? No, I haven't already seen it. Right? Até tem um jeito de usar until, eu não ouvi até agora.
Right? I haven't seen it until now. Mas... I haven't, mas foi ainda não ouvi. I haven't. Right? Ainda é negativa, geralmente é not. Yet. Eu ouvi falar deste filme. Eu já ouvi falar deste filme. Então, nós temos ouvir, que é to hear. Okay? Ouvir falar, to hear of, ou hear about. Ouvir de algo, ou ouvir sobre algo, literalmente. Okay? Ouvir falar. Okay, so to hear, eu ouvir falar. Não vai ser eu ouvir falar. É ainda ouvir. Não vai dizer eu ouvir. Se lembra, passado, na afirmação, não usa did. Só na negação ou pergunta. Então, tem dois jeitos. Que eu ouvi falar, um ponto passado, ou que eu já ouvi falar com a possibilidade no futuro. Certo? So, yeah, exatamente. So, I have, daí aquela coisa de already ou não. I have... Aí vamos colocar it para the movie. I have heard of it. Ou I have already heard of it. Right? Por causa do have or has, que precisa, e o heard, que é tanto simple past, quanto participo do passado. I have heard of it. Eu ouvi falar que é muito bom. Joe? Eu ouvi falar que é muito bom. Não ouvi bem. I already. Até agora tem eu já. Eu ouvi falar que é muito bom. Não precisa de já, mas se colocar não vai fazer mal, por isso que eu coloquei. Mas eu ouvi falar. I have heard. That, yes. Foi, não sei quem foi. That I have heard that it was very good. Ok? Ou você pode colocar um ou outro dos sentidos aqui. Você pode usar essa coisa de have heard, eu ouvi até agora, ou que você ouviu num ponto passado e fechou. Já ouviu tudo que vai ouvir sobre o filme. I heard it was very good. Pode usar o simple past também, porque é quase a mesma coisa, nesse sentido aqui. I heard it was very good, ou I have heard. Qual é a diferença entre hear e listen? E eu tenho um vídeo, eu vou colocar lá em cima, tanto do diferença o still e yet, e também depois vou colocar essa coisa de listen e hear. Eu tenho vídeos sobre essas duas coisas. So, qual é a diferença entre listen and hear? É quase, não exatamente, mas mais ou menos a diferença entre escutar e ouvir. Se você fosse colocar uma diferença entre escutar e ouvir, qual seria a diferença?
Não é tão claro quanto em inglês, mas basicamente, em inglês, vou explicar em inglês, e talvez não é exatamente isso, mas é mais ou menos assim. Em inglês, to listen, você faz um esforço. Daí por isso que é imperativo. Listen to me. Prestar atenção. I was listening to music. Quando você escuta música, I was listening to music, você estava fazendo o esforço de ouvir. I was listening to what you were saying. Eu estava escutando o que você estava falando. Eu estava prestando atenção. Agora, here é alguma coisa que a maioria do tempo acontece para nós. Nós estamos ouvindo a música lá, não estamos tentando. We're not listening, but we are hearing. Não estamos escutando, mas estamos ouvindo. Então, as linhas não são tão claras em português, mas ainda tem essa coisa, porque você pode dizer, eu ouço música muito. Nós não íamos dizer isso em inglês, mas mais ou menos fica nesse estilo. Tanto que é a mesma coisa que acontece com a diferença entre look e see, de, essa vez, outro senso, de olhar e ver. Então, a mesma coisa de escutar fazendo esforço, a maioria do tempo usando look, você está fazendo um esforço. Look at me, também é imperativo. Look at me. I was looking at my phone. Eu estava olhando, fazendo um esforço para olhar meu celular. I saw the man walk by. Eu vi o homem passar. Quando eu estava lá, eu não estava olhando. Talvez eu comecei a olhar. Mas eu vi antes de realmente tentar olhar. Então, a mesma coisa. Esforço acontece para nós. Esforço acontece para nós. E claro que tem exceções, mas se lembrar assim, isso vai ajudar. Você vai comigo? Perfect. Are you going with me? Como é que seria a resposta positiva curta? Qual foi o verbo que ele usou? Are. So, yes, I. Now vai ser, yes, I are. Yes, I am. Yes, I am. Nós... Não. Porque qual foi a pergunta? Na resposta curta, nós não repetimos o verbo principal. Isso é a diferença entre... Não é a única diferença, mas em resposta curta é a diferença entre português e inglês. Que é em reportuguês. Em português você vai repetir o verbo principal. Em inglês vai repetir o verbo auxiliar. Então, o to be foi o verbo auxiliar que ele usou. Então, na resposta curta, yes I am, no I'm not. Você pode usar go, mas se usar go, daí tem que completar. Não pode ser yes I go, yes I... diga que vocês vão juntos. Ou juntas, no caso. We are going together. Excellent. Tell me that I should go too. Tell me that I should go too. Tell me that I should go too. You should go too. Só que não, né? É T-O-O, mas you should go too. Answer that you don't know if you can. Responda aqui. Answer that you don't know if you can. If you can. I don't know if I can. Exactly. Ask. Termina tarde. Termina tarde falando do filme. Ainda tentando escapar. Essa pessoa é bem brasileira aqui, tentando de tudo sem dizer não. Ainda bem que eu não namorei brasileiros aqui, porque, nossa, eu ia sofrer tanto com enrolação, não pegando... Porque sou americano, se você não quer, diga não. Mas daí não ia dizer não, eu ia atrás como cachorrinho e ia sofrer. Termina tarde. And,
Com filme nós usamos and. Eu acho que porque sempre tem aquele segundo, terceiro, quarto filme. Então não completou. Sempre tem a possibilidade de mais um filme na série. Oh, afternoon é tarde de parte do dia. Não é tarde da noite. Ah, não. Termina tarde? É, porque tem A no final de termina. E soltar que não ajuda. Hã? Late é tarde. Ends late. Sim ou não? It, ok. O que significa it ends late? Termina tarde. Está afirmando. O que nós temos que fazer para perguntar primeiro? Ends it late? Não, porque não é verbo to be, não é forte. Qual é o verbo principal? Qual é o verbo principal dessa frase? End. Terminar, que é end. Isso é o verbo principal. É verbo fraco ou verbo forte? Precisa de do, não precisa de do. Precisa, é fraco. Não é to be, nem um verbo auxiliar. Então, ao invés de inverter, nós vamos colocar do. Só que não. Por que nós não vamos colocar do? Estamos falando de quê? O que nós estamos perguntando se termina tarde? O filme. Terceira pessoa singular. Qual é o do para a terceira pessoa singular? A única que muda. Parecia tão fácil, né? Mas foi meio complicado. Does it end late? Porque precisa de um S quando não tem does, right? Então, na resposta... Isso, exatamente. Então, isso, na verdade, vai aqui. Isso é a resposta na pergunta does it end late? Seria yes, it ends late. Porque precisa de um S. Aqui tem o S, não tem aqui tem. Não! Não sou eu. Não, eu acho que termina cedo. I think. O que termina? Só que não. Porque não vamos falar o filme, vamos falar it, right? So I think it ends late. Falou ends? Com S? Falou? Falou agora. It ends late. Yes. I think it ends late. What? Cedo. Early. Sorry. Early. Thank you. I think it ends early. Early. No? Early is the opposite of late. Early is the opposite of late. E Vic, e podemos ir para a loja depois. Depois? Literalmente depois é after. Then we can go to the store after. Porque se lembrem em português, depois ou então, mesma coisa, right? Depois ou mais tarde. Quer dizer a mesma coisa. Só que em inglês, after de depois, tem que sempre ter alguma coisa. Daí vai ser depois daquela coisa. Então, after, depois do filme, no caso. Então, after. Nós podemos esperar até depois do filme. After the movie. O filme. Agora é não é o cinema, mas um filme. Deixa eu repetir isso rapidinho. We can go after... No, we can wait until after the movie. We can wait until after the movie.
Yeah, so late, isso é importante. É tanto atrasado quanto tarde. Nós não podemos esperar até depois do filme. We can't wait until after the movie. Very good. É tarde demais. Se tiver demais, tem o demais. It's too late. Good. Nós podemos ir para a loja primeiro. First, good. Daí você errou a parte mais fácil, mas a parte mais difícil foi muito bom. We can go to the store first. Right. First we can go to the store or we can go to the store first. Either one. Very good. Antes do filme. Before the movie. The movie. Now the movie. The movie. Good. Não, eu sei. No, I know. Yeah. Só que mais. No, I know. Yeah, mais, um pouquinho mais emoção. Vamos para a loja agora. Sugerindo a ideia. Sugerindo a ideia. Come on. Não, mas tem um jeito falando vamos para a loja que já é sugestão. Não? Let's go. Let's go. Vamos para a loja agora. Let's go to let's go. Yeah, let's go to the stores. Let's go to. Let's. Yeah. Let's go to Mexico. Right? Let's go. Alguma coisa, colocando a ideia. Agora mesmo? Right now? Good. Sim, por que não? Yes, why not? Sim, claro, vamos lá. Let's go, right? So, let's go é usado em duas situações. Primeiro, quando você coloca a ideia. Segundo, quando você concorda com a ideia que foi colocada. Só nessas situações. Agora vamos supor que vocês estão fazendo compras em Seattle. 2018, julho de 2018, eu vou levar um grupo lá. Então, vamos para Seattle e para Vancouver. São quase 6 horas da tarde. Que horas? 6 o'clock. Oh, eu ia cobrar se alguém falasse 6 horas da tarde. Droga. Você vai até o balcão como o vendedor te cumprimenta. Você vai quase 6 horas, o que vai falar o vendedor? Pode ser good evening, porque seria formal, good evening, ou what do you need? Um pouquinho. Pode ser how may I help you? How may I help you? É o jeito mais educado. How may I help you? Mas a maioria das pessoas que eu conheço, sendo que eu sou de Seattle, a maioria das pessoas que eu conheço lá não ia dizer good evening, mas ia dizer good afternoon. Porque não usamos muito. Só que numa situação onde é loja, para nós é formal, no Noroeste. É um jeito mais formal. Então, talvez diria good evening, porque para ser mais formal. Mas a maioria das pessoas diriam good afternoon. Ou o jeito mais formal de quando você entra numa loja, isso é a coisa mais educada que o vendedor vai falar. May é permissão. E é só o que eu posso fazer, right? Quando eu estou pedindo. Eu não posso dizer, may you get me some water. Eu não posso pedir desse jeito.
Aí eu tenho que dizer can you, quando é you e eu estou colocando, mas eu posso dizer you may go. Eu posso dar permissão com may, mas eu não posso pedir para uma pessoa fazer outra coisa com may. Ok, só faltou, provavelmente vai dizer sir, ou ma'am, ou miss. Não, porque ele está falando. Como ele poderia perguntar se você gostaria de comprar algo? Would you like to buy something? Okay, good. Say, sim, eu gostaria de comprar um boné. Yes, I'd like to buy a hat. Ouvindo o seu sotaque, o vendedor pergunta se você é brasileira. Como é que ele ia fazer essa pergunta? You are Brazilian é afirmação. Seria meio grosseiro. You are Brazilian. No, are nunca com do. Are you Brazilian? Are you Brazilian? Tell him that yes you are. Yes I am. Tentei falar rápido para te pegar, mas não deu. Querendo te ajudar, ele diz que fala um pouco de português. Como ele diria isso? A little, geralmente. A little. Quando você está tentando ser positivo, é a little. Quando você está tentando é pouco, I speak little. So little é mais negativo. Não fale comigo. Eu falo pouco. Ao invés de eu falo um pouco, eu falo pouco. I speak some, I speak some Portuguese. Funciona. Você insiste que quer falar inglês para praticar, porque você é um bom aluno. Agradeço, mas eu quero aprender inglês. Eu aprendo, não eu quero. Como é que seria eu quero aprender? I want to learn to speak. Sempre depois do primeiro verbo conjugado, todos os outros são to. I want to learn to speak. Good. Então tá, você pode falar em inglês. Porque eu falei em português. Aí se você repetir, é português ainda. You can speak English. Good. Ele fala o seguinte. Okay, ready? Não é fácil essa. Mas você sabe, senhorita, a loja só fica aberta até 6 horas da tarde. Senhorita, Miss Brasil. A loja só fica aberta até as... Por que você está colocando stores em todas as lojas? É uma loja só. The store fica aberta. É open, mas não the open. Está aberta ou fica aberta. Porque é alguma coisa que não muda. Então é is open. Is only open, tá certo. Só fica aberta. Is only open até às 6 horas da tarde. 6. Pode pular o clock e colocar 6 p.m. 6 p.m. Okay? Mas 6 horas, geralmente é óbvio se ele falar it's only open until 6. Ele sabe que não vai ser 6 da manhã. Ask. Que horas são agora? Time is it? Now. What time is it now? Ele falou, só está aberto até as 6. Que horas são agora? São 15 para 6. Não que eu não confio em você, mas...
Ok, quando nós falamos de horário em inglês, nós usamos são como o português, ou nós usamos como a Valkyrie, que é da roça, fala, que hora é? Ok, it's, agora mais usado seria 5:45, right? O mais usado é só dizer a hora e os minutos, ok? 15 para 6 seria 5:45. Ou... Yeah, good. 5:45 seria 5:45. Muito bem. Eu não entendi, porque na hora você explicou a primeira vez, Uhum. você colocou a after to 6 para 7:45 e para 7:15. Não, foi a seguinte. A quarter to 6, 5:45. A quarter after 6, 6:15. Ok? E o que eu falei naquele momento é que é cada vez menos usado. Por isso que eu passo mais tempo falando disso agora, quando nós temos 5 pessoas do que quando nós tínhamos 15, né? Porque é menos usado, então não é tão importante saber disso do que saber que você vai falar 5:45 ou 5:30, e isso é o jeito mais usado. Mas ainda tem gente, eu ainda falo assim, mas eu acho que por causa dessa coisa de celular, tipo, tem gente com relógio que para olhar o horário pega celular, right? Eu faço isso. E daí essas pessoas, quarter é 1/4, então era usado aqui, 1/4 depois da hora, 1/4 até. Só que com celular não tem essa coisa de relógio geralmente. Então, eu acho que isso vai mudar, então não é tão importante falar isso. Por que eu acho isso? Porque essa coisa de 5:30, 5:30, eu não conheço ninguém nos Estados Unidos que usa 5:30. Talvez o avô de alguém usa ainda, mas é alguma coisa que saiu. E eu acho que quarter também vai sair como 5:30. Yeah, exatamente. Não, é isso. Por isso que eu falo nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, eu sou norte-americano. Daí, depois de todo esse tempo, se você estava esperando inglês britânico, acho que talvez é a hora de sair. Ok. Então, it's 5:45. Então, nem sei o jeito melhor em português. Então, só há um pouco de tempo. Há só um pouco de tempo. Qual seria melhor? Não, em português. Eu estou querendo falar melhor. Só há um pouco de tempo ou há só um pouco de tempo? Não. Há só um pouco. Há de haver. Há só um pouco de tempo. É você? Ok. Há só um pouco de tempo. Como é que é? Gente? Não é have. Haver não é have. Existe. There is. There is, there are. There is only a little time, or a short time. Usamos short e long com tempo, ou a little. Mas há tempo suficiente para comprar algo. But there is enough time. To buy something. Very good. Espero que sim. I hope so. Very good. Sim, claro. Sim, claro. Terminamos. Se você gostaria de ver mais videoaulas como essas que nós fazemos nas igrejas, ou as aulas que eu edito e coloco na página, ou se você gostaria de fazer ao vivo comigo, segundas-feiras, às 9 horas, horário de Brasília, onde você pode fazer as perguntas e eu vou responder ao vivo. Então, se inscreva no canal e toque ou clique no ícone do sino e você vai ser avisado por YouTube cada vez que nós ou fazemos um live stream ou que eu coloque
um novo vídeo. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Espero que você tenha gostado. E se não, então não volte. Não, estou brincando. Até a próxima vez. Keep studying.